muita gente falando sobre orçamento secreto, mas será que de fato você sabe o que é isso? Senta, que lá vem história. Bolsonaro se elegeu com a promessa de que não faria parte da velha política, que é aquela política do toma lá da cá, onde o presidente faz acordo com o Centrão para ter a maioria dos votos no Congresso. É desse jeitinho aí que rola a distribuição de cargos políticos, emendas parlamentares, coisas do gênero. De forma resumida, o Centrão é um grupo de partidos políticos que se articula para votar igual no Congresso e assim eles conseguem ter força política. Por quê? Porque a opinião deles muda conforme o benefício oferecido, entendeu? Aquela história do pagando bem que mal tem. Foi inclusive a galera desses partidos que votou em peso no impeachment da Dilma. Mas aí a partir de 2019, 2020, o cerco começa a apertar para o Bolsonaro por conta das investigações sobre rachadinha. Gente, rachadinha é um nome bonitinho para corrupção. O senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, tinha uma série de funcionários fantasmas no seu gabinete e parte do salário desses funcionários, que eram fantasmas, portanto não trabalhavam, era desviada para sua conta. Foi inclusive nessa época aí que o Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, foi preso por ser o operador do suposto esquema de corrupção. Foi aí que começa a aparecer uma série de pedidos de impeachment para o Bolsonaro. E aí, para engavetar esses pedidos, ele começou a fazer acordos com o Centrão. Um desses acordos foi o orçamento secreto, que formalmente se chama emendas do relator. E foi assim que Bolsonaro conseguiu eleger o deputado Arthur Lira como presidente da Câmara. E é a partir daqui que, de fato, a gente começa a entrar no que é o orçamento secreto. Tá? O orçamento, ou seja, o dinheiro que vai ser gasto no ano seguinte, ele é definido através da Lei Orçamentária Anual, LOA. Então, todo ano, o Congresso aprova a previsão de gastos para o ano seguinte. Esses gastos são divididos em despesas obrigatórias, ou seja, gastos que são garantidos pela Constituição, como, por exemplo, o salário de servidores públicos, e despesas discricionárias, que são despesas que são variáveis e o Congresso pode definir como vai gastar. Sendo que as despesas discricionárias, apesar de não serem tratadas como obrigatórias, elas são fundamentais. É daí que sai a verba para os programas do governo, políticas públicas, orçamento para as universidades, etc. Então, no caso do orçamento secreto ou emendas do relator, esse recurso destinado às despesas discricionárias vai ficar centralizado na mão do relator. Então, é esse relator que fica responsável por centralizar os recursos, centralizar as demandas e distribuir de acordo com as necessidades entre os parlamentares e os ministérios. Qual o problema disso? O problema é que não existe planejamento e transparência do que está sendo feito com o dinheiro. O relator ele não é obrigado a dizer para que é o dinheiro, quem solicitou e o que vai ser feito com ele. Obviamente, isso abre brechas para casos de corrupção e dificulta também a fiscalização, porque nada tem rubrica. É por isso que se chama orçamento secreto, entende? Porque de fato é secreto. Ninguém sabe para onde esse dinheiro está indo, quem está pedindo e o que está sendo feito. São recursos bilionários que estão sendo distribuídos sem nenhum parâmetro técnico ou socioeconômico. Boa parte desse dinheiro está sendo usado pelos parlamentares para comprar o eleitorado, e isso atrapalha a democracia. Isso está acontecendo desde 2020, então estima-se que o rombo nos cofres públicos seja algo em torno de 45 bilhões de reais. Viralizou recentemente um vídeo da senadora Simone Tebet, onde ela fala que esse pode ser o maior esquema de corrupção do planeta Terra. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Maior que o do PT. Exemplo. Uma cidade do interiorzinho do Maranhão, um pouquinho interiorzinho, porque lá não tem televisão, há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios, de denúncias, a denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, fez mais, 20 não, um pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes, eu tenho até aqui, se puder depois eu olho, enquanto você for apenas pergunta, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Nossa. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém, ou de alguém.
né? Ou seja, de 3 ou 4 num conluio. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, por que ele é secreto? Eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora ele vai se tornar público, porque um valor dessa grandeza não fica escondido por muito tempo. A gente vê como o governo abastece esse orçamento secreto. É através do corte do orçamento das universidades, através do corte na saúde, reduziram a verba para o tratamento contra o câncer, contra o HIV, os programas como Farmácia Popular também tiveram cortes. A população ficou com raiva do Lula por causa de um triplex, onde não há provas que de fato esse imóvel foi comprado. Mas nada está se falando sobre 51 imóveis comprados em dinheiro vivo pela família Bolsonaro. A população ficou com raiva do PT por causa do mensalão e do petrolão, mas eu não vejo metade dessa raiva agora com o orçamento secreto, onde 45 bilhões de reais estão sendo desviados. Sabe por quê? Porque não existe corrupção quando todos os órgãos estão aparelhados para não fazer investigação. Além disso, a mídia brasileira é burguesa, então não existe nenhum interesse em explicar para a população os fatos que acontecem no cenário brasileiro como eu estou fazendo aqui agora. Então pensa e reflita.